Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos. Boa noite para nós aqui em Portugal, não é? Já são 9 da noite e nós estamos aqui reunidos para o nosso estudo sobre o suicídio, a prevenção do suicídio, conhecermos o que é o suicídio, principalmente na visão espírita. E hoje estamos a dar sequência a uma linha que temos traçado de estudo, não é? Que tem a ver com a obsessão espiritual. E a obsessão espiritual é um estudo longo, é um estudo que nós também vamos dar mais para a frente, quando seguirmos no estudo do Livro dos Médiuns, quando chegarmos a essa parte por Kardec, porque estamos a seguir o livro de acordo com os capítulos e os itens do próprio livro e, portanto, ainda não chegamos lá. Mas, noutros estudos, nós vamos falando das mesmas matérias ou de outras matérias e, neste caso, numa ótica mais atual, numa ótica mais contemporânea, não é? E vamos hoje basear o nosso estudo no livro Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann, livro que nós já falámos noutros estudos que aqui tivemos, e inclusive num deles, logo no início. No livro da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, que foi um livro ditado pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes, que comunicou bastante com Ivone e cujos livros estão editados. Portanto, nós vamos basicamente falar do suicídio na ótica da obsessão espiritual. Não vamos passar aqui um pouquinho pela obsessão para partilharmos alguma informação aqui do livro do Zalmino Zimmermann. E vamos refletir sobre todos estes temas, está bem? Mas antes de mais, vamos começar com uma pequena prece, uma prece de alinhamento, uma prece de orientação, e assim convido a todos que queiram para fechar os seus olhos, respirar serena e profundamente, e levar o seu pensamento até à figura amorosa do nosso amado Mestre Jesus. E vamos vê-lo lindo, luminoso, com um sorriso acolhedor e quente, cheio de ternura e cheio de bondade. De braços abertos a abraçar o mundo, a abraçar o planeta Terra, a abraçar cada um de nós, aconchegando-nos no seu regaço, ouvindo as nossas palavras e incentivando-nos ao trabalho do mundo material e do mundo espiritual, incentivando-nos ao estudo, dando-nos coragem para continuarmos a caminhada, fortalecendo a nossa fé e curando as nossas feridas. Amado Mestre Jesus, é uma gratidão imensa podermos estar aqui contigo, a refletir sobre os princípios maiores, sempre das leis divinas e universais que nos ensinaste. Nos diferentes aspectos, nas diferentes reflexões, nos diferentes vértices dessa estrela maravilhosa, que é a luz divina. E assim te pedimos que nos inspires pelas reflexões e que nos ampares e protejas neste estudo, ficando connosco. E que assim seja, hoje e sempre, com a graça do nosso Pai Maior. E assim, queridos companheiros, vamos refletir então sobre a obsessão espiritual e vamos recordar que não podemos esquecer as causas espirituais como as obsessões que estão por trás do suicídio. Portanto, nós temos suicídio, como já vimos, de várias tipologias, e como temos de várias tipologias,
umas enquadradas como conscientes, as outras enquadradas, perdão, como inconscientes. Também temos diferentes tipologias que têm a ver com o desequilíbrio mental e a doença mental. Tem a ver também com a área espiritual e o desequilíbrio e a doença espiritual. E nós já falámos bastante sobre ele e hoje vamos falar sobre uma dessas causas, que é a obsessão espiritual, que tem a ver com as causas inconscientes, digamos assim, de alguma maneira, não é? Que podem levar um indivíduo ao suicídio. E conforme os exemplos narrados no livro dos Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, nós vamos ver exatamente o que é que Bezerra de Menezes, como médico dos pobres, como alguns também intitulam de Kardec brasileiro, foi um homem magnífico, não é? Um homem bondoso que habitou o nosso planeta nos finais do século XIX, no Brasil. Vamos ver como é que ele retrata esta parte da obsessão espiritual por trás do suicídio. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aqui um ponto de reflexão com base no livro do Zalmino Zimmermann, como falámos, a Teoria da Mediunidade, para partilhar convosco o que é obsessão, não é? O que é uma obsessão? Que tipos de obsessão é? Obviamente nós hoje não vamos entrar na explicação pormenorizada, até porque já fomos falando noutros estudos, mas não vamos aqui debruçar-nos sobre um estudo aprofundado sobre a obsessão. Se houver essa vontade, deixem nos comentários e nós faremos um estudo só dedicado à obsessão. Hoje vamos só ver por alto e analisar aqui um bocadinho, partilhando a informação do que é a obsessão. E diz-nos Zalmin Zimmermann: a obsessão inscreve-se no rol das experiências mais dolorosas do ser humano. Constitui, por isso, capítulo importante do espiritismo. Consiste, genericamente, na ação maléfica de um ou mais espíritos sobre de nefastas consequências psíquicas ou psicofísicas, no caso de pacientes encarnados. E Zalmin Zimmermann aqui faz-nos uma chamada para nos informar e lembrar e partilhar connosco o conhecimento de que a psiquiatria hoje já faz a distinção entre o estado de transe normal e o do caráter psicótico. Assim como o Código Internacional das Doenças, conhecido como CID, deixa clara a diferença existente entre o transe característico da mediunização e o que ocorre nos casos patológicos. Portanto, a psiquiatria já tem esta informação e não é de agora, porque este livro é de 2011, portanto nós estamos em 2023, tem 12 anos, não é? Que este livro foi escrito. E já nesta altura, no Código Internacional das Doenças, CID 10, no item 44.3, referia exatamente esta situação. Portanto, a psiquiatria e a medicina, a ciência, já distingue o que é um transe de mediúnico ou de mediunização e o que são casos patológicos, e há diferença entre eles. E em seu manual da tal Código Internacional de Doenças Mentais, no seu manual de estatística de descobertas mentais, também a Associação Americana de Psiquiatria, conhecida como DSM, no seu 4, neste caso, alerta aos médicos para que não se equivoquem em seus diagnósticos, confundindo esses tipos de ocorrência. Portanto, é de tal importância que até a ciência se dedicou a estas matérias. E continua Zalman. Suas causas, as da obsessão, são sempre de ordem moral
E embora às vezes nos escapem a uma melhor compreensão, seus perigosos efeitos já são bem conhecidos. Relaciona-se comumente com os desejos de vingança, mas pode ligar-se também à simples vontade de prejudicar ou a outros motivos. Portanto, vejam, opera sempre, podia deixar de ser, opera sempre a níveis baixos de vibração. De qualquer forma, não deixando de considerar que a obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. E esta frase que diz é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual, é uma frase de Emmanuel. E está no seu livro O Consolador, no item 393. O livro Consolador foi psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Portanto, reparem, a nível espiritual, a obsessão é sempre de ordem moral, é sempre uma prova e nunca o acontecimento eventual. Portanto, quando nós refletimos sobre o suicídio, seja ele qual for, tem sempre estas características genéricas. Impõe-se lembrar também o aviso de André Luiz de que, entre aspas, toda a obsessão tem alicerces na reciprocidade. O que isto quer dizer? Quer dizer que não há aqui nenhuma vítima, mas que há uma situação resultante de um estado relacional entre situações. Por isso, e está no livro de André Luiz, da coletânea do Mundo Maior, nos livros Domínios da Mediunidade, na página 218. Nessa direção, aliás, o notável instrutor, no livro de Domínios da Mediunidade, nos transmite esclarecimentos dos mais preciosos e diz o instrutor, a André Luiz: a obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. E, portanto, a reciprocidade que nós falávamos há pouco tem sempre a ver com estes dois polos, estes dois espíritos, encarnados e desencarnados, desencarnados e desencarnados, e encarnados e encarnados. Nós aqui estamos a falar do mundo espiritual, no livro Nos Domínios da Mediunidade, mas eu aproveito já para dar esta informação, porque nós não vamos estudar este capítulo todo sobre a obsessão, porque não temos tempo, e portanto fiquemos já com esta ideia. Uma obsessão não existe só do plano desencarnado, do plano espiritual para o plano material. Ela pode existir também do plano material para o plano espiritual e pode existir obsessão entre encarnados, assim como pode existir obsessão entre desencarnados, ok? Pronto. Agora vamos lá continuar a ver o que André Luiz nos diz, o que é que o instrutor, perdão, nos diz André Luiz. Portanto, ele diz que a obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objetivo idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós, pelas amostras dos nossos pensamentos. Se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade, ou seja, os que ainda sintonizam, os que ainda andam pelas linhas da animalidade, nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Portanto, agora já saindo do comentário do livro, dos domínios da perdão, agora perdi, da mediunidade, do livro de André Luiz, diz-nos Almine Zimmermann: a obsessão é fenómeno dos mais complexos e, na verdade, ainda é cedo para que se alcancem conclusões que digam com todos os seus aspectos, embora a literatura espírita já mostre importantes trabalhos a respeito, todos de inegável valor científico.
Ele depois continua a dissertar e diz-nos que existem técnicas de obsessão, e nós não vamos aqui entrar muito nelas todas, mas existe a técnica da persuasão, da influenciação telepática, a técnica do hipnotismo, da soldadura perispirítica, da infecção fluídica, das manipulações ectoplasmáticas, provocação de reflexos anímicos, provocação de efeitos sensitivos particulares. E, portanto, se umas são mais notórias e mais ostensivas, a grande maioria das obsessões é subtil. A persuasão é subtil, a influenciação telepática é subtil, o hipnotismo individual ou coletivo é subtil, a soldadura perispirítica e infecção fluídica também. Explica um pouquinho aqui, André Luís, só para nós terminarmos aqui a questão da obsessão em termos genéricos. Diz-nos André Luís, aqui agora no livro Missionários da Luz, na página 38, capítulo 4, o seguinte: a cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos gérmenes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio é facto consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. E aqui, no caso dos Almino, e lembrei este livro desta grossura, que nós já uma vez falámos sobre ele, no caso do livro dos Almino Zimmermann, nós ficamos por aqui. Só para lembrar que quando nós falamos que as pessoas, não nos sentimos bem em relação a certas pessoas, quando nós na nossa gíria, na nossa linguagem comum dizemos que as pessoas são tóxicas porque nos absorvem energia, porque nos deixam com pouca energia, que nos deixam uma vibração de ansiedade, às vezes até de estarmos com determinadas pessoas ficamos irritados, parece que ficamos desfocados de nós mesmos. Atenção a este tipo de situações, porque podem ou não podem ser obsessões do estilo de contágio de que agora aqui André Luís teve-nos a falar. Portanto, temos sempre que ter alguma atenção a estas situações. Eu agora vou passar a partilhar convosco um bocadinho do livro perdão, Dramas da Obsessão, da Ivone do Amaral Pereira, em que ela nos fala do suicídio em termos espirituais e está neste livro. Portanto, foi ditado por Adolfo Bezerra de Menezes e diz o seguinte: o suicídio, como ninguém mais ignora, constitui para o espírito que a ele se aventurou em tão adversa hora um estado complexo de semi-loucura, situação crítica e lamentável de descontrole mental, forçando estudos e exames especiais dentro da própria revelação espírita. Entretanto, existem nele certos traços gerais que convém serem examinados mais uma vez. Os suicídios que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravantes para o algoz. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual, desafeto que poderá ser também um espírito encarnado, e à qual não se puderam furtar, tal o paciente, que recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transe sonambúlico, cumpria exatamente dentro do prazo determinado por este, mesmo quando se passaram já muitos meses depois da experiência. Portanto, atenção também a estas situações de magnetização ou terapias através da magnetização ou da hipnose,
porque o transe sonambúlico pode ter um prazo determinado ou pode ter um prazo que foi determinado pelo tal magnetizador ou hipnólogo e que pode ter efeitos a longos meses, não é? Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio, que relutam mesmo contra a ideia porque se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo desconhecido os arrasta para o abismo. Abismo esse que temem e ante o qual se apavoram. Apesar disso, sucumbem, precipitam-se nele, uma vez que, deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertarem do jugo mental terrível e malfazejo cujo acesso permitiram. Portanto, daí mais uma razão para que nós nos eduquemos na luz, para que nós façamos o nosso trabalho de burilamento, para que nós estejamos muito atentos e oremos muito, e todos os dias, e sempre que nos lembrarmos, porque nós não sabemos tudo, não é? Eles veem junto a si, antes de efetivado o ato, com insinuante segurança, tais se materializados fossem, diante de seus olhos corporais, os quadros mentais que o obsessor fornece através da telepatia ou da sugestão. E aqui vamos ao que acabamos de ler no livro dos Almin Zimmermann, a obsessão telepática, a obsessão persuasiva ou sugestiva. E diz-nos a Ivone do Amaral Pereira, um receptáculo de veneno ou substância corrosiva, um revólver engatilhado que misteriosa mão sustém, oferecendo uma queda de grande altura, onde eles próprios se veem despenhando um veículo em movimento sobre o qual se deverá arrojar e por aí vai, não é? Etc. Sofrem assim muitas vezes durante meses consecutivos sem ânimo para confidenciarem com amigos uma agonia moral extenuante e arrasadora, uma angústia deprimente e incontrolável que lhes agravam os males que já os infelicitavam, angústia que nenhum vocábulo humano será suficiente para bem traduzir. Notemos, todavia, que tratamos tão somente da obsessão simples, ou seja, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsidiado, de que não se revela ostensivamente, objetivando a alteração das faculdades mentais, mas que subtilmente, ocultamente, através de sugestões lentas, sistemáticas, solapa as forças morais da vítima, tornando-a, por assim dizer, incapaz de reações salvadoras. E continua a Ivone do Amaral Pereira. Pouco a pouco, sob tão doentia pressão magnética, uma tristeza suprema e avassalador desânimo comprometem as energias do assediado. Aterrador alarme desorienta-o. Todos os factos da vida, mesmo os mais vulgares, se lhe apresentam ao raciocínio, contaminados pela infiltração obsessora, dramáticos, maus, irremediáveis. Esquece-se-ele de tudo, até mesmo do seu Criador, ao qual, em verdade, jamais considerou. Jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e força para resistir à tentação. E somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará aos maus que o afligem. Então sucumbe sem apelação. Curva-se à vontade que conseguiu dominar a sua vontade, servindo-se da sua fraqueza de homem, despreocupado das razões da vida e ignorante de si mesmo, que da existência só conheceu, muitas vezes, a feição meramente animal. Daí se concluirá, então, da necessidade de os homens procurarem conhecer a si mesmos, isto é, que possuem nos recessos da personalidade um sexto sentido, um dom natural capaz de permitir tais desastres e se conservar ignorado, e se eles próprios, os seus portadores, preferirem viver alheios às causas sérias e elevadas que lhes permitiram a harmonização
com estados psíquicos superiores que de tudo isso os eximiriam, uma vez que o obsidiado possuirá forçosamente, para que se torne obsidiado, os ditos dons mediúnicos, tal como toda a humanidade os possui. Ora, o suicídio, assim efetuado, transformou-se antes num assassínio gravíssimo, contornado de agravantes cometido pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a justiça do Criador Supremo. Quanto ao obsidiado, sua responsabilidade certamente foi profunda, em razão de haver permitido acesso às arremetidas inferiores, por se conservar igualmente inferior, não desejando o próprio progresso com a renovação dos próprios valores morais, à procura do ser espiritual e divino existente em si, não tentando reações de ordem moral e mental para dignamente se equilibrar nos deveres impostos pela existência. Responderá, portanto, pela fraqueza e a descrença que testemunhou, enfrentando, após o suicídio, momentos críticos, decepcionantes da vida do além e retornando à Terra para a insistência nova, terminar a que fora interrompida pela fragilidade demonstrada ao entregar-se às mãos do algoz sem tentar defender-se com as devidas diligências ou reações. Assina Adolfo Bezerra de Menezes no livro Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. E assim, queridos companheiros, temos aqui um relato de Bezerra de Menezes, pelas mãos de Ivone do Amaral Pereira, dos malefícios e das tramas da obsessão espiritual que pode levar os encarnados à prática do suicídio. E neste texto pequeno ficou claro de que para que haja prática da obsessão tem que haver sempre um mediador, tem que haver sempre alguém com capacidade mediúnica. Todos o têm, diz-nos Adolfo Bezerra de Menezes. E, portanto, todos deveriam procurar a instrução na luz para se autoeducarem, não é? E para se preservarem de males maiores. Mas diz-nos também que é exatamente pela sintonia que existe entre o algoz e a vítima, se assim podemos dizer, porque nós já sabemos que não existem vítimas, não é? Mas nestas vidas presentes, na vida do tempo em que estes tramas ocorrem, poderemos assim dizer, entre o algoz e a vítima, pelo pensamento de baixa vibração, pela falta de instrução das realidades espirituais, pela falta de estudo, ficamos todos mais à mercê dos nossos algozes do plano espiritual, porque todos os temos. Uns mais, outros menos, mas todos os temos. Todos tivemos vidas passadas, todos já fomos também muitas coisas e, portanto, todos os temos. E, portanto, é urgente nós, daqui se conclui deste trecho que lemos, é urgente que nós tenhamos uma vontade firme sobre o que pensamos, para não nos sintonizarmos com vibrações mais baixas. Tenhamos uma moral firme, uma ética, por mais que nos custe, muitas vezes, uma ética que nos permita dizer não, quando muitas vezes nós temos vontade de dizer sim, mas sabemos que as coisas não são corretas. Porque essa proteção que nós fazemos a nós mesmos através da nossa vontade vai inibir a sintonia com vibrações mais baixas, porque nós escolhemos construir positivamente uma evolução mais positiva, com vibrações mais altas, e por isso nos dedicamos ao estudo, ao amparo e à prática do bem. Queridos companheiros, eu desejo a todos uma noite abençoada, com muita luz e muita paz. Sejamos nós, com o amparo do nosso amado Mestre Jesus,
envolvidos por uma luz maravilhosa do nosso Pai Celestial, fortalecidos na nossa caminhada, na nossa determinação, para ajudarmos quem precisa de ser ajudado, para nos ajudarmos a nós mesmos na transmutação das nossas vontades e das nossas energias e não entrarmos em processos de vingança, em processos de crítica, em processos de ciúme e noutros processos que são altamente degradantes para a nossa força mental e que nos sintonizam diretamente com os nossos algozes. E assim, queridos companheiros, eu agora abro, a nossa prece foi feita em tom de elevação e conversa direta. Eu abro aqui, eu peço à Suzy para abrir o seu microfone, se quiser aqui fazer um comentário. Suzy, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Eu iria fazer uma pergunta em vez de comentário. O suicídio tem sempre origem em causas espirituais, nem obsessão? Não, o suicídio também pode ter causas de origem de saúde mental, aquelas que o Zimmermann considerava psicógicas ou psicóticas, psicopsicóticas, por exemplo. Ou seja, também tem origem em causas de desequilíbrio psicológico, como doença mental. Claro que nós, na nossa abordagem de entendimento, sabendo que o corpo é ou que o perispírito expurga para o corpo todos os desequilíbrios que nós temos e todas as doenças têm uma causa espiritual, nós podemos dizer que sim, que sim, a causa do suicídio como doença, sim, claro que sim, mas pode ser doença física ou doença moral. Na doença moral temos mais aqui a questão da obsessão, na doença física e mental temos mais o caso do desequilíbrio e da deterioração da mente por outras razões de outras causas passadas. Mas há estas duas abordagens. Sim. Está certo. Sim. É um estudo complexo, não é? É um estudo complexo. É muito, Muito complexo, mas diz-nos, eu até vou aqui, ainda tenho aqui uns minutos, vou ver aqui o que nos diz o nosso amigo. Ele diz que há casos patológicos, portanto, casos patológicos de doenças psíquicas, consequências psíquicas ou psicofísicas. Portanto, aqui temos, eu estava aqui a dizer psicóticas, mas depois lembrei-me que esta área os psicóticos são uma área da doença mental e, portanto, não podia ser, então fui retificar. E sim, há estas duas abordagens. Queridos companheiros, estamos a chegar ao fim. Eu convido a todos para amanhã, ao nosso Evangelho no Lar, não é, Suzy? Lá estaremos. Sim, senhora, lá estaremos. Muita alegria sim. no vosso coração, na vossa mente. Muita coragem para enfrentarmos as verdades e instruir-nos e não pormos a cabeça na areia e não querer ouvir falar nelas, porque isso é um passo para podermos ficar à mercê daquilo que não queremos. Uma boa noite para todos. Exato. Boa noite. Até Uma noite amanhã. abençoada e até amanhã no Deus. nosso Evangelho do Até Lar. amanhã. Obrigada, Suzy, um beijinho. Boa noite. Nada, um beijinho. Até amanhã. Obrigada, até amanhã.